Então, hoje nós vamos concluir o que começamos na semana passada. Nós paramos no texto de Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24, quando o servo de Abraão, que foi enviado por Abraão para trazer a esposa, uma mulher para o seu filho Isaque, do meio da sua parentela, né? Ele chega até o lugar, só que ele não conhecia a moça, não sabia onde encontrar a família de Abraão, e aí ele chega perto de um poço, porque ele imagina que as moças viriam buscar água, e aí de repente chega uma moça, e ele faz o primeiro teste com essa moça. Ele, antes disso, pede a Deus, em uma oração, que a moça que fosse escolhida para Isaque fosse uma moça que prestativa a tal ponto de dar água tanto para ele como para os camelos que ele trazia na sua viagem. E isso acontece. Primeiro teste acontece e Rebeca, a moça que aparece naquele poço, ela é aprovada no primeiro teste. E agora, e a partir de agora, será que ela é parente de Abraão? Porque tinha que ser parente, né? Foi essa orientação que Abraão deu ao seu servo antes dele sair, né? E também foi uma promessa. Vocês lembram que quando nós falamos sobre esse assunto pela primeira vez, a gente viu que o servo de Abraão, ele faz uma promessa e ainda coloca, nesse momento, coloca a mão sobre a coxa de Abraão, que era uma forma de prometer as coisas naquele tempo, né? Não assinava um papel, um cartório. Tinha outras maneiras de você, como se estivesse assinando aquilo que você está falando, aquilo que você está prometendo. Então, essa era uma das formas. Então, aquele servo de Abraão faz a ele uma promessa de que realmente traria uma mulher do meio da família de Abraão. Mas será que Rebeca, ela é dessa família? Então, a gente vai, a partir daquele ponto que nós deixamos na semana passada, a gente vai ler um pouquinho mais dessa história, né? E ver o que foi que aconteceu depois, como essa história culmina, acaba, né? O desfecho dessa história. Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 17. Quem já começou a ler Gênesis essa semana, levante a mão. Quem lembrou de começar a leitura sistemática de Gênesis, eu aconselho os irmãos a ler esse livro, viu? Orlando? Muito bem, Orlando. Eu aconselho os irmãos a ler esse livro. A Nativa também, irmã Nativa? Muito bem. Porque esse livro é a base para você entender a Bíblia toda. Quem não conhece Gênesis não entende muitos dos textos que vêm depois. Então, Gênesis é como se fosse o alicerce, entendeu? E o importante é ler do capítulo 1 até o último capítulo de forma sistemática, porque é uma história. Então, tem uma continuidade. Não adianta chegar e começar da metade para o final. Eu já estava lendo de forma sistemática, agora eu estou entrando ainda. Muito bem, querida. Então, você está mais adiantada ainda. Parabéns. Então, vamos lá, versículo 17. Graça e paz, irmãos. Eu não sei quem está aqui, que eu não consegui visualizar, mas bom dia para vocês, viu? Então, versículo 17. Gênesis, capítulo 24, versículo 17. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam.
e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o que ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e o lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Irmãos, que coisa linda, né? E o versículo 27 diz: e disse, olha o que é que ele disse ao Senhor: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Então, de que família era a moça? Da família de Abraão. Ela era neta de Naor, irmão de Abraão. Deus conduziu aquele servo de Abraão até o lugar certo. No momento certo. Foi tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o servo reconhece isso e adora a Deus. Por ver a providência, por ver o cuidado, por ver o agir de Deus em toda essa caminhada. Então, aquele servo, juntamente com a sua comitiva, os seus camelos, eles encontram acolhida dentro da casa dos familiares de Abraão. E quando o servo dele chega à casa, que vai conhecer a família de Rebeca, o pai, conversar com o irmão de Rebeca, com a mãe, ele conta a história toda. Ele diz de onde ele veio, ele fala como é que está Abraão, o que é que Deus fez na vida de Abraão, por que que ele, aquele servo, está ali, que Abraão o enviou para trazer uma esposa para o filho, e que Isaac era um homem próspero, e conta tudo, faz todo o relato da história. E mostra também para aquela família que foi Deus que o conduziu até ali. E os familiares de Rebeca entendem isso perfeitamente bem. E eles falam o seguinte, olha, versículo 50. Vamos pular, porque senão o pastor vai dizer, acabou o tempo. Então, nós vamos pular os versículos para a gente concluir, tá bom? Porque ainda tem a segunda parte, tá? Então, vamos adiantar, porque é um texto longo. É um dos maiores capítulos que tem em Gênesis, é esse aqui. Então, vamos para o versículo 50. Então, responderam Labão e Betuel. Labão era o irmão dela, Betuel, o pai de Rebeca. Olha o que é que eles responderam. Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, a família de Rebeca aceita, entende que aquilo ali é obra de Deus e aceita. Pode levar Rebeca. Mas será, irmãos, que Rebeca ia aceitar sair para uma terra estrangeira, sem o pai, sem o irmão, para casar com um homem que ela não conhecia? Vamos ver a resposta de Rebeca? Versículo 58. Olha a resposta de Rebeca. Vamos lá. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem?
Ela respondeu, irei. Mulher, versículo 58. Você quer ir com esse homem? Ela disse, irei. Uma moça prestativa, uma moça que tinha muitas qualidades. Dentre elas, era uma mulher determinada. Irei. Ponto final. Rebeca se prepara, recebe vestidos novos, e o servo trouxe até vestido para ela. Que coisa maravilhosa, trouxe ouro, ó, prata, joias preciosas, ainda trouxe vestidos novos. E Rebeca sai levando uma irmã, levando a ama, uma ama que ela tinha, uma mulher que foi babá dela, chamada Débora, e sai toda preparada para uma viagem muito longa, que certamente duraram 2 meses, de camelo, voltando para a terra de Abraão, fazendo o caminho de volta, mas essa mulher sabia que ela estava caminhando na direção de Deus. Era tudo preparado, era tudo dirigido por Deus. E quando é assim, tudo dá certo, né, irmãos? Tudo dá certo. Será que não tem lutas, dificuldades? Né? Será que a viagem não é cansativa? Será que não tem nada de ruim? Claro que tem. Mas é abençoado por Deus. É uma caminhada abençoada, porque é sob a direção, a providência, mas, antes de tudo, a vontade de Deus. A vontade de Deus estava se cumprindo na vida daquela moça. A vontade de Deus se cumpriria na família que ela ia formar, construir com Isaac. E, irmãos amados, eu estava lendo um livro que o autor dizia assim, se Rebeca tivesse dito não, ninguém saberia quem era Rebeca. Não é? Hoje. Mas o sim de Rebeca fez dessa mulher uma mulher que ninguém esquece durante toda a história do povo de Israel e durante toda a história da igreja. Não é verdade? Pelo sim que ela disse à vontade de Deus. Irmãos, quando nós dizemos sim à vontade de Deus para a nossa vida, a nossa história de vida é construída sob alicerces seguros, firmes. Sente aí, Isaac, por favor. Sente aí, meu amor. Não converse não agora. Nenhuma criança conversando agora, tá bom? A gente vai passar a linha nesse instante, lá vocês conversam. Então, a história de Rebeca foi uma história abençoada. Essa mulher foi muito importante para construir o povo de Deus, né? O povo de Israel. E agora nós vamos para a chegada de Rebeca lá. Tchan, 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 tchan. O que é que acontece? Depois dessa viagem longa que ela fez, quando ela chega no lugar onde Isaac está, o versículo 61, do versículo 61 em diante, nós percebemos aí, nós lemos um encontro, o grande encontro de Rebeca com Isaac. Que coisa linda! A mulher era uma mulher bonita, prestativa, uma mulher que sabia o que queria, que se submeteu à vontade de Deus, e agora ela vai ver a consequência das suas escolhas de vida ao encontrar-se com Isaac, versículo 61, como eu disse, né? Diz assim, não, é o versículo, a gente não vai sair desse capítulo por enquanto, tá? Capítulo 24, versículo 61, diz assim, então se levantou Rebeca com as suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Vamos dar uma paradinha? Isaac está fazendo o quê? Meditando. Certamente Isaac estava orando, meditando à tarde. Um homem de oração recebe Rebeca na vida, né? Um homem que ora vai receber uma Rebeca na vida. Então tá lá orando, meditando. De repente, levanta os olhos e vê um monte de camelos. Camelos estão vindo.
Também Rebeca levantou os olhos e, vindo a Isaque, apeou do camelo. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha o que o servo respondeu. É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Era uma mulher também recatada. Infelizmente, as mulheres de hoje tiram o véu, né? Tiram a roupa para conquistar os seus maridos. Rebeca não. Rebeca colocou o véu. Se cobriu ainda mais. Porque a mulher de Deus não precisa tirar roupa para conquistar o seu marido. Não precisa. A mulher de Deus não precisa usar esses artifícios para conquistar o namorado ou marido. Não precisa. Pelo contrário, a mulher de Deus se veste muito bem, porque ela sabe que não é se vestindo dessa forma que ela vai conquistar o homem que Deus preparou para ela. O homem que Deus quer que ela se case, não é dessa forma. Então, Rebeca vai, ó, quando sabe que é ele, ela coloca o véu. O servo contou, versículo 66, o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O casamento aconteceu na tenda de Sara. Olha, Sara não existia mais nessa época. Vocês lembram que ela já tinha falecido, né? Mas a tenda dela permanecia lá. E quando Isaque conduz Rebeca à tenda de Sara, ele está dizendo para Rebeca: você agora vai administrar essa tenda. Né? Você, a partir de agora, vai ser a minha esposa. E você vai assumir o lugar como administradora da família que a minha mãe assumia. Porque a partir de agora, quem está na direção do clã, do povo, da aliança, não é mais Abraão. Ele já passa aí para Isaque. Abraão era muito velhinho nessa época já, muito idoso. Então, quem é que substitui Abraão na direção do povo de Deus? Isaque. E Rebeca vai assumir o lugar de Sara. Então, ali na tenda de Sara, que ela ia tomar conta e administrar, a partir daquele momento eles se casam. E o texto diz que Isaque a amou. Isaque amou. Ela foi uma mulher amada pelo seu marido. Ela foi uma mulher que cumpriu a sua missão como substituta de Sara, na administração do povo, né? Ao lado do seu marido, conduzindo o povo de Deus que vivia. Então, ela foi uma bênção. Essa mulher que disse sim à vontade de Deus foi uma bênção. Irmãos, e toda essa história, desde Abraão, Isaque e esse casamento, eles nos transportam, eles são uma ilustração de Deus, Cristo e a igreja. Aí eu separei um texto aqui desse livro maravilhoso, olha, que a gente usa em todo o tempo aqui na igreja. Hernandes Dias Lopes. Quem puder, vai comprando os livrinhos dele, que são ótimos, excelentes, comentários de cada livro da Bíblia. E olha o que Hernandes escreve aqui, que eu vou ler para vocês, falando da relação desse casamento, da relação desses personagens também com a história de Cristo, com a história nossa, da Igreja de Jesus. Preste atenção. Eu vou ler para encerrar, tá? O que é que tem a ver essa história toda com a história de Cristo e da Igreja? Página 396, diz assim. Eu vou ler para vocês rapidamente.
Gastou. Isaac é um tipo de Cristo. Tipo quer dizer assim, ele está ilustrando Cristo, ele está indicando para Cristo, para o que Cristo iria fazer. Isaac é um tipo de Cristo esperando a união com sua noiva. Enquanto ela vem para ele, está preparando um lugar para recebê-la. Rebeca representa a igreja, a noiva imaculada, que está sendo preparada para o noivo celestial. Henry Morris é oportuno quando traça um paralelo entre Rebeca e os crentes. Seu casamento foi planejado antes que ela tomasse conhecimento dele. Preste atenção, viu, gente? Ela era necessária para o cumprimento dos propósitos de Deus. Ela tinha a missão de demonstrar a glória do Filho. Ela aprendeu acerca do Filho por meio de seu emissário, quer dizer, do servo que foi mandado, que ela não conhecia Isaac. Ela imediatamente deixou tudo para trás e foi para o Filho, amando antes de vê-lo e alegrando-se com alegria indizível. Ela viajou pelo deserto para encontrá-lo, guiada pelo servo. Por fim, ela foi amada por ele e unida a ele para sempre. Morris destaca também um paralelo entre Isaac e Cristo. Então, existe um paralelo entre Rebeca e a igreja. E agora um paralelo entre Isaac e Cristo. Vejam, ele foi prometido antes de sua vinda. Jesus foi prometido ou não antes de chegar ao mundo? Foi. Isaac também. Apareceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, tempo determinado. Foi concebido e nasceu de forma miraculosa. Tanto Isaac foi um milagre, Sara não podia ter filhos, como também Jesus veio por meio de um milagre. Não foi? Obra do Espírito Santo, não de um relacionamento entre homem e mulher. Seu nome apropriado foi designado por Deus antes de seu nascimento. Os dois foram escolhidos por Deus. Ele é oferecido em sacrifício pelo seu pai. Abraão oferece Isaac e Deus oferece Jesus. Foi obediente até a morte. Isaac foi obediente até o lugar do sacrifício, Jesus também. Ele foi trazido de volta da própria morte, né? Isaac de uma forma eu esqueci agora a palavrinha. E aí, pastor, me ajude. Isaac de uma forma, depois eu lembro a palavra. Jesus de fato, mas Isaac foi de uma forma similar, algo similar, né? Mas não é essa palavra, depois eu lembro. Para ser o cabeça de uma grande nação e abençoar todos os povos, tanto Jesus como Isaac. Vejamos 5 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, Isaac, um homem de oração. Quando a caravana do servo de Abraão está chegando, Isaac está saindo ao cair da tarde para o seu tempo de meditação. Enquanto ele sai para buscar Deus, o Senhor traz a ele uma jovem fascinante, que além de bonita, era também trabalhadora, prestativa, amada, decidida e recatada. Então, essa jovem aqui está ilustrando a igreja de Cristo. E essa união entre Jesus e a sua igreja, ela é ilustrada na Bíblia como um casamento. Então, Jesus vem para buscar a sua noiva. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Jesus para nós. É tanto que a gente vai concluir um texto, tem vários textos na Bíblia falando sobre essa ilustração, mas eu quero concluir esse momento com o texto de Apocalipse, lá no finalzinho da nossa Bíblia. Apocalipse 17, versículo 7, que fala justamente desse casamento entre Cristo e a igreja, que é considerada a noiva. Como Isaac encontrou-se com Rebeca, Cristo também se encontrará com a sua noiva, que é a sua igreja. 19, versículo 7.
e 8. Olha o que é que diz o texto aí de Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, cuja esposa já se preparou. Que esposa é essa, irmãos? Que esposa é essa? A igreja. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses santos aqui somos nós. Então, aqui está falando que nós devemos nos alegrar, exultar, dar glória, porque é chegado às bodas, o casamento do Cordeiro. Capítulo 19, versículo 7 e 8. É chegado o casamento de Jesus com a sua igreja. E essa igreja está vestida como, na visão de João, com linho finíssimo, resplandecente e puro. É assim que a igreja estará na volta de Jesus. Amém? Então, Deus nos abençoe.